Olá, saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do reino de Deus. Somos um com Cristo. Não tenha medo. Em nossa caminhada de vida, passamos por muitos obstáculos e tribulações, os ventos contrários que nos causam medo, pavor e querem nos paralisar. E é verdade que muitas vezes conseguem nos paralisar. Por esse motivo, vamos ver na Palavra de Deus o que a Palavra de Deus nos diz sobre o medo. Enquanto o medo nos paralisa, a fé nos capacita, sendo o medo o oposto da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso porque demonstra falta de confiança em Deus. Fé é igual a confiança. A fé demonstra total confiança em algo ou alguém. Confiança, convicção. A confiança é um sentimento de segurança ou firme convicção. A fé, que alguém tem relativamente a outra pessoa ou a algo. Como Deus sabe que precisamos ser acrescentados em nossa fé, colocou diversas vezes na Bíblia a expressão não temas. Segundo pesquisas, são 366 vezes, ou seja, existe um não temas para cada dia do ano e ainda um de quebra para o ano bissexto. Por isso precisamos ler mais a palavra de Deus, para adquirir o conhecimento, a sabedoria de Deus, e assim ser gerado em nós a virtude da confiança naquele que fez diversas promessas a todo filho e filha. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deus é o único em quem podemos confiar completamente. Deus é incrivelmente fiel e cuida e protege todos aqueles que o amam. Ele é infalível e nos diz, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. E essa passagem, ela me acompanha durante os momentos mais difíceis, e quando Deus coloca essa passagem na minha vida, ela é um bálsamo que me refrigera. Mas como podemos conseguir uma medida maior de fé e conseguir confiar que Jesus age em nosso favor? Colocando Deus e Jesus como prioridade em nossas vidas. E assim caminhar de braços dados com o Senhor, lendo a sua palavra. Pois em Romanos 10, 17, na parte A, diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. E em oração. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? À medida que vivemos uma vida com propósito, sabemos que a nossa confiança precisa estar nele, em Jesus, e só Ele tem autoridade para acalmar a tempestade ou as tempestades da vida. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem tem o poder para solucionar o problema não tem pressa. Pode parecer que Jesus está demorando, mas ele se importa e chega no momento exato, de forma que devemos permanecer firmes e colocar nele toda a nossa confiança. E clamou,
até que ele se levante em nosso favor e repreenda todo o mal que nos inquieta e oprime. Existem muitos medos, como por exemplo, listamos 10 medos mais comuns entre nós seres humanos. O medo da morte, o medo de perder um ente querido, medo de fantasmas ou espíritos, medo de pessoas más, medo de ficar doente, medo de fracassar, medo de escuro, medo de falar em público, medo de altura, medo da solidão. Enfim, a lista de medos parece sem fim, medos reais e imaginários. Na passagem de Marcos 4, em que Jesus acalma a tempestade, todos estavam diante de um medo real, mas Jesus nos ensina a ter fé, principalmente em face à pior das situações, pois quando ele está no barco, nenhum mal pode prevalecer sobre os seus filhos. Ele nos ensina a colocar a nossa confiança nele e deixar que ele cuida de tudo. Vi uma cena em um filme em que um homem que representava o lado mal lutava com o outro, e o homem que seria o lado bem foi colocado à beirada da cobertura de um alto prédio, a ponto de despencar lá de cima. E quando o homem que estava prestes a cair olhou para baixo, ficou apavorado. Nessa hora, subiram uns demônios na direção dele para pegá-lo, enquanto o outro homem segurava ele. E o que estava segurando disse, quando estava a ponto de soltá-lo, que os demônios eram atraídos pelo odor do medo. Achei muito interessante essa cena, porque ilustra exatamente o que estamos falando aqui. Ou temos fé, colocando nossa confiança em Deus e descansamos nele, ou exalamos o odor do medo e a incredulidade toma conta, e o mal consegue ter domínio. Jesus não age na incredulidade. Veja o que diz Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus nos mostra que o medo é o oposto da fé e impede o agir de Deus, pois rejeita a verdade do poder dele revelado em sua palavra, a Bíblia. Então são diversas as passagens que corroboram com essa verdade e que podem acrescentar à nossa fé. Vejamos. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Podemos vencer o medo, vivenciando em Cristo essas palavras. Eu confio, eu entrego, eu descanso. Por uma certeza, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, pois Ele disse: eu o ajudarei. E disse ainda: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
E fiquem na paz que só o Senhor pode dar. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.